Oi pessoal, então hoje é aula de variedades diferenciáveis. Hoje é 6 de maio de 2021, professor Fabre. Ok, então onde a gente está? A gente está no seguinte teorema, tá bom? Que o espaço das funções que zeram num ponto M mod as funções de ordem 2. Aí eu tomo o espaço dual disso. Esse espaço dual vai ser isomorfo ao espaço tangente como sendo o espaço simbólico das derivações lineares. Ok, então o que é MM? É o espaço tangente no ponto M. Então como é que a gente fazia isso? A gente desenhava uma variedade, pictoricamente como uma superfície, e aqui é o pontinho M, e o MM seria o espaço tangente. A gente representa um vetor V nesse espaço tangente como sendo uma setinha dessa forma. Esse aqui seria o V, tá bom? Essa definição é uma definição específica de espaço tangente, de operadores formais, né? Simbolicamente, né? Falando, lineares, leibnizianos, que obedece à regra do produto de uma derivada. Tá bom? Então esse teorema está falando que se eu definir de maneira abstrata esses operadores, ou seja, se eu impor que só tem essas propriedades da linearidade e da regra do produto, então eles vão representar funcionais lineares, né, que aqui é espaço dual. Para quem não viu o espaço dual, assista a minha revisão, que é o vídeo passado que eu já gravei. Então são funcionais lineares que atuam na primeira ordem de funções, tá bom? Você pode ver que, você pode pensar que esse espaço aqui, né, que seria o fm mod fm2, os elementos que estão aqui são, posso pensar, tomar representantes como se fosse a primeira ordem de funções, das funções não lineares. A gente vai formalizar isso tudo direitinho, tá? Formalizado com uma vizinhança, etc. Então, eu pegar funcionais lineares da primeira ordem de funções não lineares é equivalente a eu pegar operadores, simbolicamente falando, que são lineares leibnizianos, tá bom? Então, aqui a gente pode pensar que isso aqui são derivadas direcionais, tá? Definidas dessa maneira simbólica para que a gente fique independente da coordenada e para a gente praticar também o estilo do livro, tá bom? Então, a gente vai falar que o vetor V pode ser interpretado como derivados direcionais. E vetor V para a gente vai ser nada mais que um operador linear leibniziano, apesar de a gente desenhar assim. Para outras interpretações sobre vetores, veja as aulas passadas. Então vamos lembrar precisamente o que eu estou falando aqui. O que é o fm, tá bom? Você pode pensar que são as funções que são zero numa vizinhança. Então vamos lembrar, o fm são os germes que zeram em m, tá? O que quer dizer isso? São funções sem infinito. Pode pensar isso, tá? Então são as funções que zeram em m, tá bom? E a gente usa o tiozinho para dizer que é uma classe de funções que todas são iguais numa vizinhança de M. Então a gente tá, só para falar que está olhando numa vizinhança, fala que é um germe, tá? Então são todas as funções, pode esquecer o tio na hora de pensar, que localmente são iguais e zeram em M, tá bom? E esse cara aqui são aquelas que não apenas zeram em M, mas você pode pensar que é como se fosse o f', né, a derivada em m é também igual a zero, tá bom? O que seria derivada em m? Seria aplicar um operador linear leibniziano, aplicar a f vai dar zero, tá bom? Como é que a gente construiu sem usar o v? Falando que ela é produto de duas funções desse tipo. Se ela é produto de duas funções que zeram em m, então pela regra do produto, quando aplicar qualquer v, vai zerar, tá bom? Então, intuitivamente, eu estou pensando que são as funções que têm só ordem 2 ou maior. Tá bom? Então, o que seria essa classe de equivalência aqui? Seria fm mod fm ao quadrado. Vamos pensar aqui nesse cara. Eu estou fazendo o eixo x e y. Por exemplo, vou pensar em funções de uma variável, tá? A minha variedade seria o eixo x. E aí, eu estou estudando uma função qualquer. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é estudando uma função lá. Eu vou querer zerar ela no ponto M, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero fazer
é zerar ela, tá? Eu posso colocar m igual a zero também, ou a origem, se fosse um espaço vetorial, mas como é um espaço, uma variedade, eu estou usando um m. Tá? Então, para eu fazer uma análise dessa vizinhança aqui, a primeira coisa que eu vou querer fazer é zerar. Tá? Então, eu venho aqui e zero. Se essa aqui, o f de m é diferente de zero, aqui vai ser igual a zero, o f. Tá bom? Então, se eu pegar o ponto m e pegar todas as funções que são iguais a zero aqui, eu vou ter várias, não vou? Pô, vou ter essa, eu vou ter uma outra que é toda assim, né? Eu vou ter uma outra assim, vou ter outra, né? Agora, o que que eu estou fazendo? Se eu olhar só, então, vamos falar que esse aqui é o m agora, só para ficar mais claro. Então, eu estou pegando o m, agora, ao invés de pegar todas as funções, supondo que eu pegue todas elas que estão na mesma classe de equivalência daqui, desse mod, tá? Se vocês não lembram o que quer dizer esse mod, veja na aula passada. Mas, por exemplo, eu pego as funções em m que tem a mesma parte linear, tá? Então, são todas as funções que são iguais entre si, mod o fm ao quadrado. Então, por exemplo, eu teria essa função aqui, ela está na mesma classe de equivalência que essa outra aqui, ó. Tá? Então, na mesma classe de equivalência que essa outra. E por aí vai. Supondo que aqui elas têm as mesmas derivadas, tá? Então, eu posso, em particular, pegar uma reta aqui. Tá bom? Então, eu posso escrever aqui explicitamente, só para ficar claro. São equivalentes, mod, segunda ordem. Ou seja, todas elas são equivalentes em termos de primeira ordem, tá bom? E elas todas zeram em m, e todas têm a mesma reta, têm a mesma primeira ordem, tá bom? Então, o que intuitivamente que eu posso falar? Que a classe de equivalência, todas essas funções que zeram em m e são equivalentes, modo de primeira ordem, eu posso chamar de uma classe de equivalência. E essa classe de equivalência a gente tinha chamado com o colchetinho de conjunto mesmo, mas se eu colocar o colchetinho explicitamente, eu estou falando que é a classe de equivalência da f2, onde f é qualquer uma dessas aqui. Tá? Então, essa reta aqui, em particular, pode ser a reta, né? O tio é só para dizer que é numa vizinhança, tá bom? Então, em particular, pode ser essa reta. Então, eu posso tomar essa aqui como sendo um representante, uma representação da classe de equivalência de qualquer função dessas aí. Essa ou essa, né? Essa aqui, por exemplo, tá? Ou seja, quando eu tomo uma função f e aí eu calculo a classe de equivalência dentro de fm mod fm ao quadrado, equivalente a eu calcular a reta tangente dessa função, se for uma função de uma variável. Tá? Então, a operação de eu pegar a tangente de uma função está formalizada, generalizada e sem coordenadas nessa construção do mod. Então, em particular, eu posso representar as classes de equivalência que estão dentro desse cara como sendo retas tangentes. Então, eu vejo esse fm mod fm ao quadrado como sendo um negócio assim. Esse conjuntão de funções sem infinito. Primeiro eu vou tomar o fm, tá? O fm em si seria esse cara, tá bom? E aí o fm mod fm ao quadrado eu vou particionar ele em classe de equivalência. Tá bom? Se eu pegar um ponto numa classe de equivalência dessa aqui e pegar um outro, aqui vai ser uma função, essa vai ser as funções. Essas duas funções que zeram em m, né? E são equivalentes mod de segunda ordem, ou equivalentes à primeira ordem. Ou tem a mesma derivada, você pode pensar, tá bom? E se eu pegar duas aqui, vão ser equivalentes. Agora, se eu pegar uma aqui e outra fora, é como se fosse derivadas diferentes, né? Então, eu posso falar que tem linearizações diferentes. Tem diferenciais diferentes, mas tem linearizações diferentes. Ou tem retas tangentes diferentes, tá bom? Então, em particular, eu posso pegar uma função, um representante de cada classe, tá bom? Que seja linear. Tá? Então, esses aqui são representantes lineares.
E esses representantes lineares, que seriam como se fosse a generalização de reta tangente, né? Ou diferencial da função. Tá, então, o espaço dual são simplesmente funcionais lineares, então, ou seja, são números que dependem da parte linear da função. E isso a gente vai ver que é isomorfo a esses operadores simbólicos lineares leibnizianos.